Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Grande prazer estar com você. Nós hoje estamos em Juízes, capítulo 3. Vamos juntos no propósito, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. No capítulo 3 de Juízes, nós vamos começar a ver aí o povo ser subjugado por aqueles inimigos que o Senhor decidiu não expulsá-los. E o capítulo 3 vai nos trazer algumas coisas, alguns detalhes bem interessantes. Aqui diz o versículo 1 do capítulo 3, que o Senhor deixou algumas nações para por meio delas provar a Israel, pois não sabiam de todas as guerras de Canaã. Significa que o povo ali, aquela geração, era uma geração que não sabia das guerras. Versículo 2 diz isso: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. O que eu entendo aqui não é que o Senhor simplesmente estava tentando fazer daquelas pessoas ali guerreiras. É claro que também era o propósito. Uma vez que eles estavam inseridos ali no povo da aliança, e da aliança consistia a obediência, e a obediência ao Senhor era expulsar todos os moradores daquela terra. O sentido aqui que eles não sabiam da guerra é porque eles não sabiam todos os feitos do Senhor. O texto vai nos mostrar muitas vezes, a gente tem visto isso de maneira repetida, que quando aquela geração morreu, a geração que conhecia as obras do Senhor, o povo pecou. Então o Senhor deixa ali alguns inimigos para mostrar neles o seu poder e também para provar Israel que foi reprovado. Foi provado e reprovado. Por quê? Essas nações que ficaram, ao invés de expulsá-las, diz o versículo 6, que o povo de Deus tomou para si as filhas por mulheres, deram as suas mulheres e seus filhos, deram suas filhas por esposa, seus filhos por esposo, e passaram a cultuar os próprios deuses. Ou seja, eles, ao invés de expulsarem aquele povo, eles adotaram aí a sua cultura e fizeram com eles alianças. E aí nós vamos ver uma sequência aqui de servidão e de libertação. O Senhor começa a levantar. O primeiro juiz vai ser Otiniel, que o Senhor vai levantar contra Cusã-Risataim, que é o nome, né, do rei. E ele entrega, esse rei subjugou Israel por 8 anos. Otiniel vence. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele libertou o povo. Otiniel ele era sobrinho de Caleb. E sendo sobrinho de Caleb, ele também, ao mesmo tempo, era genro, porque ele havia casado com a filha de Caleb. Vamos lembrar que Caleb havia prometido a sua filha para aquele que conquistasse ali a região, se eu não me engano, de Debir. E foi Otiniel que consegue essa vitória e se torna o primeiro juiz de Israel. Depois ele falece, diz o texto, que o povo volta a pecar contra o Senhor. Essa é a dinâmica do livro de Juízes. O povo peca, o Senhor entrega nas mãos dos inimigos, o povo se arrepende, o Senhor ouve, levanta o libertador liberta e o povo volta a pecar e o ciclo se repete. Então diz aqui o versículo 12, que tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. E o Senhor vai entregá-los na mão do rei Eglon. Preste atenção, queridos. O primeiro, Cusã-Risataim, durou 8 anos de escravidão, 40 anos de paz. Depois aí que Otiniel faleceu. Esse aqui vão ser 18 anos em que o povo vai ser julgado, vai ser subjugado ali por Eglon. E Eglon, diz o texto que ele era um homem extremamente gordo, muito gordo. Só para vocês terem uma ideia, Eude, que vai ser o juiz que vai libertar Israel, ele era um homem canhoto, portanto funcionava com a esquerda. Ele levou um punhal escondido no seu lado direito, um punhal de um côvado de comprimento. Um côvado é esse aqui, ó, vai da ponta do dedo até a ponta do cotovelo. Pode ter de 46 a 55 centímetros em média. É um senhor punhal, né, do tamanho aí de um antebraço. E ele, ao falar com Eude, ele ali leva os tributos, Eude recebe, ele diz: eu tenho uma palavra para falar. Ele volta em determinado ponto e diz para Eude: eu tenho uma palavra para falar com você, em silêncio, em secreto, uma palavra de Deus. Eles entram então na sala de verão, que era uma espécie aí, sei lá, de closet, banheiro, alguma coisa assim. E ao entrar, Eude toma com a mão esquerda aquele punhal, enfia, e como ele era um homem gordo, entrou a lâmina com o punhal e tudo, e a gordura fechou, e ele caiu ali. E Eude aproveitou para sair de fininho, fechou as portas, vieram servos e disseram assim: olha, com certeza o nosso Senhor está aliviando o ventre, vamos deixar ele em paz. E depois viram que ele havia sido morto. Eude então volta e grita, né, diz o texto aí, que ele sobe as montanhas de Efraim e diz: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram, e diz o texto que naquele dia feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos, valentes, não escapou nenhum sequer. E assim foi Moabe subjugado por Israel. E viveu em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, vai ferir 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Aguilhão, você sabe o que é, né? Aquela ponta que fica ali na poupança do boi, uma ponta que tem geralmente um ferrinho, e com uma aguilhada de bois, ele feriu 600 homens dos filisteus. Um homem valente e que libertou Israel das mãos aí do inimigo.
Imagina a repercussão. Se um fez isso com um maguilhão de boi, o que poderia fazer um homem de Deus com uma espada na mão e com um exército? Então, meu querido irmão, a mensagem que eu tenho para você é a seguinte: se você pecar, você vai ser entregue ao juízo de Deus. O Senhor, ele, por ser fiel a todas as suas promessas, ele promete também que não inocentará o culpado. Então, a gente sabe que pode contar com a misericórdia, com a graça de Deus, mas a graça de Deus não é graxa. Não significa, meu querido irmão, que você pode ser inconsequente, não. A bênção do Senhor, ela acompanha um arrependimento sincero. Então, se você pecou em algum momento da sua vida, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, rico em perdoar. No entanto, se você, meu querido irmão, tentar fazer o Senhor de tolo, zombar do Senhor, se aproveitar, como se o Senhor fosse mole, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, ou como se o Senhor não ligasse o seu pecado, não estivesse portando com isso, cuidado, meu querido irmão, arrependa-se. O texto vai nos mostrar que o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar dos nossos inimigos. E vai nos livrar para quê? Para que nós permaneçamos em santidade. Muitas vezes o Senhor nos dá novas oportunidades, nós jogamos todas as oportunidades que o Senhor dá fora. Queridos, essa é a mensagem de hoje, um grande beijo, amanhã nós estamos juntos para estudar mais um capítulo da Bíblia. E até mais, um abraço e até mais.